Vídeo para reflexão com Aloma Tente. Olá pessoal, voltamos com Simplificando Grabovoi, com um assunto importante que ele inclusive coloca no livro Métodos de Concentração, que é sobre a liberdade, né? E o título nosso é Alcançando a Liberdade. Como que a gente pode fazer isso? E qual que é o paradoxo que a gente pode fazer com essa liberdade colocada por Grabovoi em relação à liberdade que nós temos ou não temos, né? Da presença ou da ausência de liberdade que nós temos no nosso dia a dia, que a nossa realidade aqui na terceira dimensão nos deixa muito limitados em relação a vários aspectos, em várias questões, e como que a gente pode tratar isso, né? E muitas vezes a gente não sabe se a gente realmente é livre ou não em alguns aspectos da vida, em algumas esferas, né, e determinados pontos de vista, né? Então é muito relativo, né? A questão da liberdade ou não, ela depende do ponto de vista. A gente vai entrar aqui no ponto de vista em relação aos ensinamentos, né, nessa ótica dos ensinamentos de Grabovoi. E como que funciona isso? Né? Nesse livro, o Método de Concentração, tem uma partezinha que ele fala assim: sinta-se livre. Quando ele fala sinta-se livre, é claro, todos nós a gente tem uma lei, né, a gente segue uma lei inviolável no universo, que é a lei do livre-arbítrio. E todos nós temos a capacidade e o direito de fazer escolhas ao longo da vida em relação a absolutamente tudo. Nós construímos a nossa vida da forma que nós bem entendemos. Isso é fato, a gente passa por isso, né? Pessoas constroem carreiras, constroem verdadeiros impérios financeiros, empresariais, pessoas que se focam, né, em construir uma família, outras pessoas não, né? Pessoas que seguem vocações religiosas e assim vai. Cada um escolhe um determinado caminho e segue esse caminho conforme a forma que bem entende, né? Conforme a forma que quer. Isso é uma lei inviolável, chamada livre-arbítrio. Todos nós vivenciamos essa lei, né? E muitas vezes, apesar, né, de escolhermos, apesar de vivenciarmos e de agirmos em prol das coisas que nós queremos, o que acontece? Vários de nós a gente vai se identificar com isso, de nos sentirmos presos a determinadas situações. A determinadas situações com a mesma sensação, com o mesmo sentimento, como se nós estivéssemos num trânsito engarrafado. Aquela sensação de prisão sem estar fisicamente preso, mas uma prisão, uma angústia em termos psicológicos, em termos sentimentais, em termos de preocupação, de não saber como sair daquela situação, de não saber como resolver determinada situação ou sair de um determinado contexto. Todos nós passamos por uma situação dessa. Eu acho que é típico de pessoas de todas as idades, né? Tirando a infância que ninguém se preocupa com nada, mas pessoas de todas as idades que se sentem realmente travados para a resolução de problemas. E o sinta-se livre também está relacionado com a parte de resolução de problemas. Afinal, de acordo com os ensinamentos de Grigori Grabovoi, tudo, absolutamente tudo é reversível. Todos os problemas, eles podem ser reavidos, eles podem ser resolvidos, né, revertidos de acordo com a norma. E a norma, ela sempre vai levar ao bem-estar. Né? A normalização de um problema, a normalização de um evento é sempre voltar para o bem-estar, né? Das pessoas ou da pessoa envolvida naquele contexto. Então, é muito importante entender que, utilizando os métodos, é reversível. As questões, elas podem ser dissolvidas pouco a pouco. E isso já aconteceu comigo, com várias pessoas que se aprofundam em Grabovoi, de estarem em determinadas situações que não se consegue enxergar a luz no fim do túnel, e situações que podem se arrastar por meses ou até por anos, e a situação simplesmente normalizar, porque você utiliza um método para essa normalização, um dos métodos dele, dessa nova ciência, que é essa ciência ensinada por ele. E é muito interessante saber que
Uma coisa que eu já comentei em outros vídeos, que a realidade ela é 100% mutável, ela é 100% flexível de mudança, passível de mudança. E a gente muda essa realidade o tempo inteiro. E as situações elas não são estáticas, elas são dinâmicas. E a realidade também não é estática, ela é dinâmica, ela é transitória. Ela pode ser uma hoje e amanhã ela pode ser amanhã. E situações de realidade que nos levam ao sofrimento, à dor, à tristeza, são situações que podem ser revertidas, 100% revertidas, utilizando as metodologias, utilizando sequências, utilizando determinados tipos de pilotagens, formas de pilotagens, né, de concentrações, de controle, utilizando os métodos de concentração para a expansão da consciência. Realizando a expansão da consciência, é possível a gente chegar no nível de resolução de questões. E muitas vezes a resolução vem de uma maneira tão suave, tão sutil, que a gente até demora, tem um delay para perceber que a questão foi resolvida. E é assim que ocorre, de uma maneira muito gradativa, de uma maneira muito harmônica. No mesmo movimento universal trabalhado pelo Criador, né? No mesmo movimento do Criador. Então, a concepção da gente adquirir o controle total da realidade, de que eu posso controlar 100% dos eventos ao meu redor através da minha consciência, através desse mecanismo, dessa estrutura que vai acessar todas as informações e vai buscar essas informações da alma. E externalizar essas informações que já estão presentes na alma, né? Lá no fundo da alma. Externalizar essas informações em forma corporal, né? De forma vindo até a minha consciência celular e conseguindo expressar de maneira externa, né? De maneira corporal, essa nova informação, a realidade ela muda. E o controle, ele é possível, né? Tendo essa noção, tendo essa consciência de que podemos ter o controle total da realidade, a sensação de libertação. A liberdade falada por Grabovoi é a realidade sentida a partir de quando cai a ficha de que nós realmente temos o controle de absolutamente tudo. E se nós temos o controle de absolutamente tudo, e se a realidade ela é transitória, ela muda o tempo inteiro, não faz sentido a gente ficar preso em situações que não nos fazem bem. Não faz sentido a gente ficar travado, vulneráveis, né? Vulneráveis, com sentimentos que abaixam a nossa vibração, sendo que essa situação é 100% reversível, né? Então isso é extremamente importante, né? O sinta-se livre é para sentir-se livre para ter o controle. Sentir-se livre para reverter situações desagradáveis, situações desarmônicas, situações que não estão dentro da norma do Criador. O sinta-se livre não é só para fazer, é sentir-se livre para criar novas realidades, para que a gente adquira e entre no desenvolvimento eterno através do processo criativo, criando e criando e criando novas realidades que vão nos levar ao nível criativo mais elevado, ao nível de consciência mais elevado, que vão nos aproximar mais, né, corpo e alma, como eu falei em alguns vídeos atrás, e, consequentemente, nos aproximar do Criador. O grande cume, o grande núcleo de todos os ensinamentos de Grabovoi é objetivar chegar a estar perto, o mais próximo, o mais semelhante possível do Criador, que é um trabalho eterno, literalmente eterno. Não é um trabalho gradativo, não é um trabalho que tem fim. É um trabalho gradativo, mas não é um trabalho que tem fim. É um trabalho eterno. Então, é muito importante a gente entender o controle de eventos e executar esse controle, né? Colocar uma sequência numérica,
num papelzinho debaixo do braço é muito bom, resolve, tudo bem, tudo ótimo, não tem problema nenhum nisso. Mas não nos torna capazes de adquirirmos o controle da situação. O controle ele vem da concentração, o controle ele vem da construção de um evento criativo. E a construção é a visualização, é a pilotagem, é o processo de pilotagem. O processo de pilotagem vai nos fornecer essa capacidade criativa, consequentemente o desenvolvimento eterno, né, através do controle cada vez maior de toda a realidade que está ao nosso redor. Tanto uma realidade que eu passo individualmente na minha vida, quanto realidades a nível coletivo, a nível global, a nível mundial. Então, o controle de eventos, ele nos fornece a liberdade. A liberdade de chegarmos onde nós queremos chegar, de obtermos os eventos que nós queremos ter, de resolvermos todos os problemas que nos trazem dor e de reverter o que não está dentro da norma, reverter o que não nos fornece o bem-estar. A liberdade colocada por Grabovoi é nesse sentido. E a vida, quando ela consegue ser 100% controlável, é a mais completa liberdade e plenitude que o ser humano consegue ter. Ainda não conseguimos fazer isso, claro, estamos ainda no despertar, a gente está desenvolvendo a nossa consciência, isso é gradativo. Mas vai chegar um momento em que 100% da nossa vida vai ser controlável por nós, controlável pelo que nós queremos, pelo que nós almejamos, pelo que nós buscamos. E uma outra parte, né, além dessa interpretação, existe uma outra interpretação em relação a essa liberdade, existe um outro significado dessa liberdade colocada por Grabovoi. É a liberdade de crenças que nos limitam, crenças que nos tornam pequenos, crenças que nos atrapalham a chegar ao sucesso, a chegar ao crescimento, a chegar a essa plenitude, a chegar a esse controle total. Crenças e paradigmas sociais, paradigmas que a população humana mundial construiu ao longo de tantos e tantos e tantos anos, tantas gerações, e que se enraizaram, né? E será que é isso mesmo? O sinta-se livre é se libertar também de vários paradigmas que não nos levam aos objetivos que nós queremos. Né? Não só objetivos corriqueiros, objetivos triviais, como objetivos de, por exemplo, ser 100% saudável. Né? Paradigmas de que o idoso ele necessariamente tem que ser doente. Paradigmas de que o idoso tem que ser necessariamente fraco. Paradigmas de que a velhice existe. Né? E outras coisas mais. Nos libertarmos de questões que foram criadas, né? e passadas, né? De geração em geração durante tantos séculos e que não necessariamente tem que ser uma realidade estática. Podem ser todos esses paradigmas uma realidade, sim, uma realidade criada por nós, mas uma realidade dinâmica, passível de mudança, passível de reverter-se, né? Passível de um giro 180 graus, né? De um giro completo, de uma virada de chave, vamos dizer assim. E essa virada de chave só vai ser possível se nós entrarmos no nosso papel de criadores, se nós ocuparmos o papel de criadores, né? Que é uma opção nossa também está dentro do livre-arbítrio. Né? Você pode chegar para mim e falar, não, Alon, muito bom tudo que você está falando, mas eu me sinto confortável com essa forma de pensar. Isso é ótimo, tranquilo, é o seu livre-arbítrio, é a sua escolha. Mas, para aqueles que realmente têm o interesse de se aprofundar mais, de aprender e de obter esse controle, saibam que o controle é possível, né? Quando nós nos sentimos livres. Nós somos livres quando nós obtemos o controle e nós só vamos ter o controle real quando ocuparmos papel de criadores.
É só ocupando essa postura de super-heróis, o que eu falei nos primeiros vídeos que eu comecei a gravar aqui no canal, né? A postura de super-heróis, a postura de assumir a responsabilidade da situação vivenciada naquele momento. Olha, é um fracasso, mas eu criei essa realidade. Então, assumir essa postura, assumir essa responsabilidade e buscar essa mudança de maneira heroína, né? Não de maneira vitimizada, porque de vítima o mundo já está cheio. O mundo não precisa mais de vítimas. O diferencial é justamente não ser vítima. O diferencial é justamente assumir a responsabilidade da situação atual, por mais que ela não seja boa, e da situação almejada, né, que pode ser 100%, né, tem 100% de possibilidade de ser obtida através da construção de um evento criativo. Então, sejamos criadores, né, sejamos criadores. Né? Construamos o nosso futuro, os nossos anseios, os nossos desejos, através das metodologias de Grabovoi, para nos sentirmos e sermos verdadeiramente livres. Para isso, a gente tem que se sentir merecedor. Também não adianta a gente querer ser livre sem nos sentirmos merecedores de tal liberdade. É uma liberdade completa. É a liberdade que oferece ao ser humano 100% de possibilidades. 100% de sucesso. Né? O Simplificando o Grabovoi vai ficando por aqui nessa reflexão sobre liberdade. A liberdade ela é o contrário, né? Ainda tenho mais uma questão para colocar aqui. A liberdade ela é o contrário de apego. À medida que nós nos desapegamos, né? Exemplo, né, relacionamentos doentios, né, principalmente passionais, né, entre homens e mulheres, né, relacionamentos amorosos. Quanto menos a gente se apega, mais livres e mais felizes nós nos tornamos. Lembrando, o amor ele não tem relação nenhuma com o apego. O amor não é sinônimo de apego, não tem nada a ver. Uma coisa é você amar, outra coisa é você ser apegado. A liberdade é uma das provas de amor. Então, até mesmo em relacionamentos doentios, a gente pode ver que, né, o excesso de apego, ele não tem uma conotação de amor, ele não oferece liberdade para ambas as pessoas envolvidas naquele relacionamento. É só desapegando, né, oferecendo a liberdade, tendo a liberdade, né, que, né, aquele casal, aquela relação, aquele relacionamento realmente vai ter sucesso e vai ter a partilha do amor, né? Então, é importante entender que o quanto a liberdade ela é importante, né? Ela ocupa um papel primordial, fundamental no processo de desenvolvimento eterno, né? Esse desenvolvimento criativo e harmonioso tão falado por Grabovoi, tão ensinado por Grabovoi. A expansão da consciência, ela nos faz sermos mais desapegados. Ela nos fornece tanto mais autoconfiança quanto mais liberdade de escolha, controle total e desapego. Desapego. Geralmente você conquista aquilo que você se desapega. Geralmente as relações são bem-sucedidas quando o casal, ambos são desapegados um do outro. Não significa que não amam, não significa que não haja partilha de amor, carinho, que não haja compreensão e que haja distância entre si. Não, eles podem estar muito próximos, muito conectados, porém oferecendo um ao outro liberdade. Então, a liberdade é justamente o contrário do apego. E é importante a gente entender isso também nas nossas relações humanas, relações de amizades, relações familiares, né, entre mães e filhos, principalmente, né, pais e filhos, e relações amorosas também. O Simplificando, então, ele realmente vai ficando por aqui. Um grande abraço e ótimas pilotagens, ótimas concentrações. E nos vemos no próximo.